Olá, estamos de volta com o programa Esporte, Vida e Fé. Bem-vindo à segunda temporada desse programa queridinho da IPPTV também, que marcou com tantas histórias lindas com missão no esporte do ano passado. E esse programa a gente vai ter retrospectiva, vamos lembrar de alguns momentos marcantes do Esporte, Vida e Fé do ano passado. E também temos novidades, tem muita coisa boa para acontecer, não só no programa, mas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, com esporte, com vida e fé. E eu acrescentaria família, esporte, vida, família e fé, porque lembra que a Adriana estava com a barriguinha no passado? Linda! Não está mais com a barriga, gente. Tá o Noah aqui nos estúdios, um príncipe, coisa mais linda que dá vontade de apertar. Tá difícil de concentrar aqui porque dá vontade de pegar ele. Mas é isso, gente. Vocês veem que eu tô combinando aqui e tô de vinho de verde e amarelo. Eu ia colocar a camiseta do Inter, mas falei, não, vamos deixar a paz mundial, porque tem corintiano, tem São Paulino, né? Então vamos de verde e amarelo para não dar ruim. E vocês devem estar estranhando que eu tô aqui, né? Calma, eles vão voltar, gente. É que hoje, para a volta da segunda temporada, nós vamos entrevistar os apresentadores. Afinal, eles têm que contar a história deles, né? Tem tanta história boa, bonita. E você vai gostar de ver. Eu te garanto. Fica aqui com a gente e agora vamos dar oi. Adriana, Bruno, tudo bem? Oi, é um prazer estar aqui de volta. A gente estava conversando aqui antes com a barriguinha, agora com o Noah. Se vocês ouvirem um palavreado aí infantil, é o Noah que está falando aqui com a gente, mas é um prazerzaço voltar. Que bom ter vocês de volta. Oi, Bruno, Oi, muito bom estar de volta, né? É um prazer realmente imenso, depois de tanto tempo, né? Estar aqui para mais essa segunda temporada e trazer boas novas, né? É verdade. E como é possível fazer missões e cuidar da família? Vamos trazer o Noah aqui para o pessoal ver. Só viu ano passado? Sim, vamos, claro. Vem cá, Noah, príncipe lindo. Vamos ver esse príncipe, olha só. Olha, já tá a Letícia também, que tá tudo em família. A tia Lê já. Olha só, gente, olha que coisa linda. O Noah não podia deixar de dar um oi pra gente, né? Ele já tá sorrindo, brincando aqui. Mexe bastante os pés. Quem sabe, né? Um futuro jogador de futebol, quem sabe, né? Ah, Deus queira. É bom. Esportista vai ser. É importante, né, as crianças praticarem algum esporte, né, Dri, né, Bruno? Sim. Com certeza. A gente brinca de futebol porque é o esporte que a gente gosta, né, que a gente ama, mas qualquer esporte ele já vai fazer, né, Noah? É verdade. E vamos começar contando um pouco, então, da história de vocês. Vamos ver um filminho antes? A gente tem alguns vídeos aqui, tem da carreira da Dri. Vamos ver um filme, só para a gente comentar, um videozinho que você mandou para a gente da sua carreira. Vamos ver. E como vocês viram, a Adriana é ex-jogadora da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje ela é professora, né, personal trainer e também atleta de futebol freestyle, né, Adriana? Conta um pouquinho da sua história pra gente, aproveitando essas imagens aí que a gente viu. Sim. Eu venho de uma família de atletas, né? A família do meu pai tenho tios que foram jogadores de futebol e eu nasci com muita paixão pelo futebol, né? E ainda, na minha época, né, era difícil uma menina gostar de futebol. E eu sempre amei, meu pai sempre me dava muito apoio, me colocou numa escolinha de futebol. Aí não tinha categoria de base, então eu fui para clube já com 14 anos, para clube profissional. Joguei por 12 anos, joguei aí Corinthians, Palmeiras, alguns São Caetano, alguns clubes aí, passou o São Bernardo. E Deus me deu a oportunidade de ir para a seleção brasileira sub-20, né? Na época era sub-19, fui para um mundial. Até junto com a Marta conheci algumas jogadoras que ainda estão hoje em ascensão. E depois fui para a Seleção Brasileira Universitária. Disputei como atleta 3 mundiais e tive a honra de ser campeã mundial em 2005. E aí no Sub-19, até tá passando o videozinho da gente lá na Grande Jacomari. Tenho muitas amigas dessa época aí de jogadora. Que demais. E tive 2 medalhas de bronze também nos anos seguintes. E hoje trabalho como treinadora, com meninas, e me descobri também no futebol freestyle, por incrível que pareça, brincando assim, o futebol freestyle são manobras feitas com embaixadinhas, né?
E hoje estou numa final de um campeonato virtual aí. Uau, que demais! Quem te acompanha nas redes pode ver aí, né? Que você tem Sim. postado bastante coisa lá. Que demais! E como o esporte traz isso também, né? Ele é capaz de trazer para todas as etapas da nossa vida algo para a gente fazer, né? Sim, quando eu parei de jogar, eu parei, tem um tempo, eu parei em 2013. E aí, quando eu parei, eu pensei, não vou mais, sei lá, não vou mais jogar, então não vou estar mais no esporte. E desde lá até agora, 2021, Deus foi me colocando no esporte, só que de outras formas, né? E aí a gente foi entendendo que o esporte não sai da nossa vida, Nossa. a gente só vai mudando, né? Exatamente. Que coisa linda, que história, Adri. E o Bruno também tem uma história no esporte, trabalha com esporte, é professor, né, de educação Sim. física. Conta um pouquinho da sua história também, Bruno. É isso aí, Lígia. Como a Adri falou, né? Na verdade, o esporte vai transformando a nossa vida e abrindo caminhos, né? Então, desde muito cedo, eu sempre tive o desejo de ser jogador, tinha isso em mente, fiz alguns testes, passei por alguns clubes na minha cidade, mas durante esse caminho fui percebendo, né, e como vontade de Deus também, de que os estudos seriam uma alternativa, né? Então pensei em me formar em educação física, continuar nesse meio, continuar nesse ambiente, mas através dos estudos me tornar professor e hoje atuo aí como professor de educação física, porém não deixei de lado o futebol, né? Então ainda participo de alguns eventos com futebol, ainda faço alguns acampamentos, trabalho com crianças, então é isso que o esporte proporciona para as pessoas, né? No caso da Adri, ela conseguiu ali ter a formação dela, passar pelo profissional, e no meu caso foi para a parte educacional, né? Então para a escola. Então eu acho que a gente vai entendendo que realmente o esporte proporciona isso para a gente. É verdade. E quanta coisa boa o esporte traz, né? Eu sei porque eu fui atleta também, né? De vôlei, não profissional, mas joguei muito também, muito tempo. Mas como o esporte me ensinou coisas que dá para levar para a vida, até como missões, a gente já vai chegar nessa parte. Mas antes eu queria perguntar como que vocês se conheceram. A gente viu uma fotinha aí tão bonita dos dois. E como é lindo, assim, ver vocês. Parece que fala a mesma língua, né? Conta como é que vocês se conheceram. Sim, Pode falar, eu vou complementando. tá bom. Nos conhecemos em 2014, né, em uma viagem missionária. Eu era ali o líder da equipe. A equipe foi formada pelo nosso líder, né, o Ricardo Chimenez, que até já esteve aqui no programa. E aí nessa viagem eu tive a oportunidade de conhecer a Adri. Me encantou não só pelo que ela sabia fazer com a bola, mas pelo jeito dela, pelo que saía da boca dela, pelo que ela falava, né? Então não era somente o futebol, realmente tinha algo no coração dela que era diferente, e isso me chamou a atenção. E a gente passou ali um mês juntos, fazendo missões, nos conhecendo mais, falando da palavra de Deus. E depois dessa viagem, começamos a conversar um pouco, firmamos o compromisso, mesmo à distância, ela em São Paulo e em Fortaleza. E aí depois disso Deus foi realmente dando confirmações em nossas vidas, e aí Uau, veio o noivado e o casamento. muito bom. E, Idri, como que foi para você? Foi assim, foi maravilhoso, porque tanto eu quanto ele, a gente não imaginava, nós tínhamos amigos em comuns, mas não nos conhecíamos, né? Então fomos para uma viagem com o coração e a cabeça totalmente voltada para missões. Uau! E aí Deus também me tocou. Claro que o amor é uma escolha, mas eu vi e também, como ele falou, também fui vendo coisas dele além do esporte, né? E também sem, como que pode dizer, não só as atitudes, mas também me apaixonei por ele, né? Uau! E aí o interessante é que depois que a gente se conheceu, que a gente firmou o compromisso, a gente ficou, eu fui pedida em casamento dentro de campo. Com a nossa história de vida, né? Nossa história como Sim. casal.
E aí o próximo, em nome de Jesus, a gente vai com o nosso filho. Amém. Sim, e Deus une, né? Eu costumo falar, Lídia, Deus une pessoas e propósitos, né? Então Deus fez isso com a gente. Até é engraçado porque o Ximenes, que fez parte da nossa história, então antes da viagem, a esposa dele, ele mostrou a lista para a esposa dele olhou assim, olha, aqui tem o Bruno e a Adriana, eu acho que aqui vai sair jogo, hein? Então vamos orar e tal. E eles falaram pra gente que oraram sobre isso e tal, então Deus estava... Beleza. E, nossa, muito bom, né? E falando no Ximenes, a gente separou um trechinho da retrospectiva do ano passado, que ele fala, ele dá um trechinho. Vamos ver, vamos conhecer o Ximenes e lembrar desse momento tão bom aí com ele. Vamos lá. E eu queria saber de você, dentro dessa caminhada BSA, uma experiência marcante, uma experiência que te emocionou e que você leva assim para a vida toda, que te emociona ainda. Não, pode, fica à vontade. São várias experiências que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu poderia aqui listar algumas, mas eu me lembro de uma viagem à Malásia, um país que ele tem predominância, né, não cristã. E eu lembro que nós fomos com uma equipe lá, na época, uma equipe formada por jogadores de seleção brasileira, de alto rendimento, uma equipe muito legal. E nós fomos para dar suporte a Myanmar. Myanmar tinha acabado de passar por um ciclone, o ciclone Nargis, que veio da Índia, né, fez um barulho lá, matou muita gente ficou desabrigada. E o governo birmanês, o de Myanmar, abriu a oportunidade de levar brasileiros e do futebol. Eles não queriam ajuda nenhuma de qualquer outro lugar que fosse, porque tinham medo que entrassem lá missionários. Sim. Mas estavam abertos a brasileiros e do futebol. Foi uma correria, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer um bom time e passamos pelo Sudeste Asiático. E tinha no roteiro a Malásia. Só que a Malásia a gente já tinha um jogo marcado, pronto, e fizemos esse jogo. Quando souberam, a gente estava ali perto da viagem, de chegar o dia da viagem, e aí uma cidade próxima à cidade que nós teríamos o jogo oficial, teve alguém lá que soube do nosso time e fez um contato com o organizador, que fez contato com outro, chegou em nós. E o pedido dele foi, vocês não poderiam passar na minha cidade e fazer um jogo? Não tem condições. São 30 dias já fora de casa, são acho que 8 jogos em 30 dias, fora clínicas, mudança, mais de 14 voos internos. Sim, uma loucura. E ele, não, vocês precisam vir, eu vou parar o estádio da cidade, vai ser muito legal, não sei o quê. Tá bom, vamos. Aí fomos. E isso um dia antes do jogo principal. Imagina, né? Você jogou, você sabe como é. Aí todo mundo se trocou. Todo mundo, ó. O roupeiro foi pro jogo, eu fui pro jogo. Tivemos que usar metade do elenco, do time, e metade do staff para jogar, porque no outro dia seria o último jogo da série. Fizemos o jogo, tinha gente no estádio todo, em volta do campo também, gente em pé, eu nunca tinha visto isso. Lotado, saiu no jornal, ganhamos o jogo, demos entrevista, acabou, tal, vou embora. No dia seguinte, o jogo oficial, o cara do jogo anterior nos acompanhou. E aí, a gente estava lá no jogo, tinha 40 mil pessoas no estádio, baita de um jogo. Ganhamos o jogo ali, entramos no vestiário, e a gente está na roda ali, vamos fechar para agradecer a Deus por esse tempo, vamos voltar para casa amanhã, todo mundo vibrando, né? Muitos dias fora. E aí, de repente, alguém começa a bater na porta. A gente ficou com medo, porque o time adversário estava meio nervoso, já tinha peitado o juiz, né? Queriam ganhar um pouco assim na força, e não dava para eles. Aquele dia não ia dar para eles, não ia dar. O Giovanni estava inspirado, não ia dar para eles. E aí eu fui atender. Quando eu atendo, era o cara da cidade anterior querendo dar uma palavra pro time. Eu falei, tudo bem, entra aí. Ele entrou, a gente estava na roda, e aí ele começa a dizer o seguinte, eu nunca vi em toda a minha vida, em toda a minha história, o que de fato é o amor. Eu sou muçulmano, e eu sempre ouvi numa mesquita, e eu sempre ouvi desde criança alguém, a chamada da mesquita,
que Deus é grande, Alá Hu Akbar. Mas eu nunca ouvi que Deus é amor. E um amor demonstrado desse jeito que vocês fizeram. Vocês saíram da casa de vocês, do país de vocês, deixaram lá filhos, esposas, todo mundo para trás para ficar 30 dias, para levantar recurso e ajudar um outro povo que vocês nem conhecem. Isso é amor. Aí ele se ajoelhou no meio da roda e disse: eu quero esse mesmo Deus. Uou, que história! Arrepiei, gente, sério, é muito forte o que e como dá para fazer missões usando o esporte, a ferramenta do esporte, né? Forte esse testemunho do Ximenes, que acompanha vocês desde antes, Sim. depois, e agora a Adri estava ali com a barriguinha, né? Ele acompanhando sempre a vida de vocês e com fortes testemunhos, né? Que se quiser comentar esse vídeo também é muito bom, né? Sim, eu queria comentar, Lígia, na verdade, esse é uma das experiências, né, que o Ximenes teve, e que você falando do esporte, né, como ferramenta. Então, na verdade, é um privilégio que a gente vai entendendo que Deus nos dá, né, que é usar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que muitas vezes a gente teve como experiência para poder impactar outras pessoas, né, não é simplesmente aquilo que você vai obrigado, ou que você vai fazer aquilo, eu não sei fazer isso, eu não sei nada de esporte, então como eu vou fazer? Não que seja muitas vezes difícil você se envolver no meio esportivo sem você saber, né? Sim. É possível, mas realmente é um privilégio você ter um pouquinho de conhecimento daquilo, daquela modalidade, e poder ainda assim propagar o amor de Cristo através disso, né? Então, eu vejo isso como realmente um privilégio que Deus nos dá, né? E como é importante a gente falar sobre isso, por isso é uma das motivações maiores desse programa também, né? O pastor Erival conheceu vocês, viu a motivação do coração de vocês e trouxe, eu lembro do dia que ele chegou, eu quero esse casal apresentando, porque realmente glorificar Deus em tudo é o que dá sentido à vida, né? E como que é para você, Dri, poder usar o esporte como ferramenta de missões? Eu tenho muito para mim que tem momentos que a gente prega falando, né? E tem momentos que a gente prega com nossas atitudes. Isso. Então, como o Ximenes falou no vídeo, um homem muçulmano ficou impactado com a atitude deles, e eles não precisaram abrir a boca, às vezes talvez até outro idioma, né? E a gente tem muito isso no nosso coração para mostrar com o futebol que é possível. No nosso país a gente tem uma cultura algo simples, de reclamar muito com o juiz. As crianças já crescem assim porque vê os adultos fazendo, e de repente com o esporte você poder mostrar que não precisa ser assim, eu posso fazer algo para glorificar o Senhor, eu posso jogar duro, mas glorificando ao Senhor com as minhas atitudes. E depois do jogo, aquela pessoa que talvez você não conseguiria chegar com ela só com palavras de Jesus te ama, uma atitude mostra que Jesus ama ela. Então é muito impactante isso para nós, que a gente pode alcançar milhares e milhares de vidas simplesmente levando valores através daquilo que a gente ama fazer. É verdade. Eu lembro da entrevista da Tamires, que é atleta da seleção brasileira, que ela falou assim que as medalhas passam, os troféus passam, mas o amor de Deus, o que a gente faz com a motivação de levar o evangelho, isso não passa, isso é eterno. Muito bonito. E aproveitando a deixa da Tamires, vamos relembrar uma entrevista dela, porque é muito bonito. Você falou das crianças, e ela falou um momento que marcou muito, que foi quando ela pediu para Deus, ela falou com Deus que ela queria ser atleta. Vamos relembrar esse momentinho? Vamos lá. Como você começou, né? Então, na sua cidade, porque eu sei, né? É amiga, sei que ela vem lá de Caeté, mineirinha. Como você começou, o seu primeiro clube? Como foi esse começo na sua vida? Então, eu sempre gostei de jogar futebol, né? Desde quando eu tinha 3 anos, meu pai sempre falou que eu já pedia ele para jogar bola comigo, com os amigos dele. Então, foi algo que foi assim, eu acredito que é um dom de Deus na minha vida, realmente. E aos 11 anos, eu senti no coração essa vontade de querer ser uma jogadora de futebol, vendo a seleção brasileira jogar. Então, foi assim, um momento muito especial, assim, que eu lembro até hoje, que tem muitas coisas que eu já esqueci assim, da minha infância, mas esse momento é um momento que eu lembro muito, que quando eu vi a seleção brasileira jogar, eu logo já fui para o quarto, assim, ajoelhei para Deus e falei: Deus, eu quero ser uma jogadora de futebol. E não sabia como isso ia acontecer, né?
E foi algo assim que eu levo hoje com muito carinho, assim, com muita gratidão assim a Deus realmente, porque foi algo que Ele transformou, né? Ele colocou pessoas importantes na minha vida para dar seguimento na minha carreira, fez com que a minha tia viesse para São Paulo, ficasse 1 ano aqui em São Paulo para que eu pudesse vir e estar conhecendo o Juventus, jogando no Juventus, para ter essa oportunidade, porque em Minas ainda o futebol feminino ainda é muito pequeno, né? Então, as minhas oportunidades seriam aqui em São Paulo. Então, eu vejo como foi o trabalhar assim de Deus para que eu conseguisse realizar meus sonhos de ser uma jogadora. E pedir para Deus, você vê como Deus usa, já põe a motivação no coração lá, né? E a Thamires é uma grande referência, não só no esporte, né? Mas como também na família, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho desses detalhes aí. Sim, a Thamires, ela é uma das poucas meninas, né, que eu conheço do futebol, que concilia com a família, que tem filho, que tem marido. Então, é uma referência, né, de família, né, para essa geração nova. E também que a gente possa orar por ela, porque acabou de ser convocada, vai representar o Brasil agora nas Olimpíadas em Tóquio. Então, é uma referência e que vai estar lá, né? Então, que a gente possa orar e que ela seja a luz ali também. É verdade, é verdade. Que gostoso lembrar esses momentos do programa, demais. né? Tanta gente que marcou, né? E teve também o Camanducaí, atleta conhecidíssimo do Santos, né? Que teve no programa que vocês entrevistaram. Vamos lembrar desse momento também com o Camanducaí? Vamos lá? Acho que em 2012, através do pastor Ricardo Ximenes, para Malásia e Singapura com alguns ex-atletas. Foram acho que o Paulo Sérgio, Giovanni, Edmilson. Foi uma galera boa. E era a minha primeira viagem, né? E aí o que me impactou muito foi que nós fomos visitar é como se fosse FEBEM aqui no Brasil. E eu nunca tinha entrado, né? Aí tinha programação, tudo. Nós fomos aí para o trabalho de evangelização através do futebol. Aí entramos nessa FEBEM. E aí tinha o campo, tudo, e aí eu deparei ali com crianças, né, que cometeram algum tipo de crime, algo que fizeram errado, por estarem lá presos. E aí com tatuagem na testa, no rosto, com aquele semblante fechado, tudo. E era a minha primeira viagem, e aí eu fiz o grupo lá, eu, o Giovanni, mais um outro atleta, dando os treinamentos de passe, depois o outro era finalização, o outro era cabeceio, e ali a gente começou a perceber o sorriso, né, a alegria, né, nessas crianças, que a gente imagina aquela idade preso, né? Eu acho que uma das coisas assim mais bonitas é ter liberdade, né? E aí eu imagino, infelizmente, essas crianças, né, o que fizeram por estarem lá dentro. E aí depois o Paulo Sérgio acabou dando um testemunho também, né, depois desse trabalho de clínica com as crianças, e ali a gente via crianças, né, até chorando, escutando, né, a palavra de Deus, escutando o amor, né, de Deus, dando o seu único Filho Jesus por cada um de nós, para nos salvar. Então isso aí me impactou bastante, e hoje na vida que eu vivo também, eu lido com muitas pessoas, né, porque às vezes é fácil você ver uma criança ou ver alguém, né, fazendo coisa errada, mas e por trás da vida dessa criança, da vida desse adolescente, da vida desse adulto? Você sabe como que é a vida dessas pessoas? Então hoje a gente tem, né, eu creio, a obrigação de estar orando, de estar intercedendo, de estar falando de Jesus, né? Tem o Salmo 37:5 que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então o caminho é ele. Né, muitas vezes hoje, né, vivendo preso a vícios, né, ou doenças, a gente hoje vive aí, né, esse meio da pandemia também, né, que foram 6 meses aí praticamente aí pessoas, né, confinadas dentro de casa, até está comentando a respeito de divórcio e outras coisas que aconteceram, né? Então é aquilo, e o caminho é ele, né, que fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje eu procuro ele em primeiro lugar na minha vida e tenho certeza e creio que as demais coisas serão, né, acrescentadas em nossas vidas. Então a gente vai ser moldado e transformado a cada dia.
Então eu procuro dentro, né, do meu modo de vida, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas eu creio que vai acrescentar em nossas vidas. A gente vê tantos casos aí de atletas que terminam a carreira de uma forma não saudável. Vê um atleta que, em Cristo, permaneceu firme e está aí glorificando, tem feito trabalho em missões, né? Como dá para continuar a vida de uma forma saudável depois que acaba a carreira, né? Ele falando de Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Que coisa mais linda. O Camundo Caio foi um grande jogador aí no Santos, né? Sim, e ele conheceu Jesus no meio do esporte. Então, para você ver que arma, que ferramenta linda o esporte. E foi impactado e Deus transformou a vida dele por completo, né? Exatamente. E falando nisso, eu queria perguntar para vocês, como que foi para você, Dri, para você, Bruno, como que vocês conheceram Jesus? Até meio clichê falar isso, né? Nascer num lar cristão, porque você tem que tomar a sua decisão, né? Como pessoa. Mas como os meus pais iam na igreja, né, eu fui conhecendo, e eu até falo que é muito importante o ministério infantil, porque eu lembro até hoje da minha professora de escola dominical e que eu aceitei a Jesus num culto infantil, e isso me marcou muito. E creio que isso foi de grande importância para não me desviar, para minha vida ter raiz no evangelho. Então eu sou muito grata aos cultos infantis, e como eu conheci Jesus nele. Que coisa linda. Olha aí uma cena, conta dessa imagem aí, coisa linda. Maravilhoso. Agradecendo, conta desse momento aí. Esse momento não era mais atleta, eu era preparadora física da seleção brasileira universitária. Nós fomos para um mundial em China, Taipei, fomos campeãs mundiais. E aí foi um momento maravilhoso que eu ofereci a medalha ao Senhor Jesus, como a Tamires falou, né? Medalhas e troféus passam, mas o mais importante é Jesus. Aquilo que permanece, que é eterno, né? E para você, Bruno, como que foi? Sim, minha história, Lígia, é engraçado, né? Porque a gente fala de esporte, mas tem muito a ver. Então, assim, eu devo muito a participações que eu tinha na igreja em escola bíblica de férias. Mas também tem algo muito importante que eu deixo algo aqui para as igrejas que realmente faz diferença, né? Então, assim, quando mais novo, eu ia muito para a igreja para jogar futebol, porque a igreja tinha uma quadra. E aí sempre estava lá jogando futebol, e aos domingos ia para o culto e tudo mais, mas a gente tinha aquela convivência. Então, a gente estava muito dentro da igreja em todo o tempo, né? Para jogar futebol, mas estava lá. Então a gente conhecia muitas vezes a rotina da igreja, a gente participava dos eventos da igreja. Então pelo fato de ter a quadra, proporcionava com que várias pessoas, crianças, adolescentes, estivessem lá para fazer esporte, para jogar futebol. E com isso a própria igreja e liderança percebia e fazia eventos como Escola Bíblica de Férias, como outros eventos, o ANSI na época. Então, para você ver como é importante, né? A igreja, pelo fato de ter uma quadra, trazia para dentro a comunidade, e aí a comunidade ali se envolvendo com eventos da igreja. E aí foi aí que, ao longo de alguns anos, eu fui escutando a palavra, ouvindo a palavra, até o momento de ser tocado e aceitar Jesus como meu Salvador. Olha que coisa linda isso, Bruno. Isso me lembrou de algumas coisas que a gente tem até conversado em relação ao programa novo, que vai vir cheio de novidades. Hoje é diferente, retrospectiva. No próximo eles já estarão aqui apresentando. Mas nós temos conversado muito de fazer projetos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aliás, quero aproveitar aquilo que a gente falou, né? Para convocar os profissionais de atividade física, né, Adriana e Bruno. Se comunique conosco, entre em contato, porque nós queremos desenvolver atividades, não só o programa Esporte, Vida e Fé, que vem com quadros novos aí, né? E diferente do que é hoje, que é só uma retrospectiva e a entrevista do Bruno e da Adriana. Mas entre em contato com a gente, você que é profissional de qualquer modalidade de esporte, entre em contato com a gente, que nós queremos desenvolver um projeto muito legal de esporte, assim como o Bruno falou aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, já estão convocados, tá bom? Você aí do outro lado, né? E se Deus quiser, futuramente, a nossa quadra poliesportiva aqui, né, Daiane? Amém! Que sonho, gente! Ai, que sonho, meu Deus do céu! Amém, amém. É muito arrepia de ver como que Deus fala em
todas as culturas, todos os povos, todas as raças, toda nação e todos os times, né? Que Sim. coisa linda, que coisa linda. Ai, gente, tá muito bom esse papo. Eu tô amando. Vou te falar que é muito gostoso esse clima de esporte, de vida, de fé, de família. Mas a gente vai ter que encerrar. Queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente e passar o cargo oficialmente de volta, né? Que foi só hoje que eu tô aqui, gente. No próximo eles já estarão entrevistando, graças a Deus, com muitos convidados especiais e muitos quadros legais. Deixa uma mensagem especial, Dri, Bruno também, para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, por favor. Olha, a mensagem que eu posso deixar é para que você que tem um dom, às vezes, não consegui ser profissional, tive um sonho de determinado esporte, Deus te capacitou e talvez é a hora de você usar esse dom que Deus te deu em prol do reino dele, né? Então é uma mensagem / convite para você que ama esporte, que Deus possa te usar e nós esperamos contar com você, com a sua ajuda. Sim, e aí eu aproveito a mensagem da Adri e acrescento que nós queremos sim, Deus quer formar um time aí de escalados, né, de escolhidos, para realmente fazer parte desse grupo e servir a ele dentro do esporte ou com o talento que você tiver. E a gente fica por aqui, gente, mas semana que vem a gente está de volta com Esporte, Vida e Fé e a gente espera por você. Até lá!